Bom dia! A nossa aula de hoje é sobre terrorismo. Terrorismo é um ato de causar terror nas pessoas usando violência física ou psicológica, com o objetivo de intimidar uma sociedade, impor suas ideologias, seja de natureza religiosa, política, ou pode ter também, né, outra natureza. Bom, tudo indica que o terrorismo ele se iniciou no século I depois de Cristo, né? Os judeus radicais, eles começaram a atacar não judeus e também judeus que não tinham, né, ideologias religiosas igual a deles. Então eles não concordavam com ideias opostas, então eles começaram, né, a atacar essas pessoas. E nós podemos dizer que o terrorismo moderno ele vai iniciar no século XIX e vai atingir os dias atuais. Bom, você já deve ter ouvido falar de vários atentados terroristas, como, por exemplo, ataques através de aviões, ataques por meio de homens-bombas, ataques por meio de caminhão, ataques com armas brancas. Muitas das vezes, os terroristas, eles são pessoas muito cruéis, né, que praticam assassinatos brutais, muitas das vezes contra pessoas inocentes. Bom, nós podemos dizer que existe uma classificação atual que diferencia o terrorismo em 4 definições. E essas definições acontecem por causa que cada grupo de terrorista tem um alvo. Então, de acordo com o alvo, ocorre essas classificações. Como, por exemplo, nós vamos falar que a primeira classificação é do terrorismo de Estado. Bom, o terrorismo de Estado, ele consiste numa regime de violência instaurado e mantido por um governo, em que o grupo político que detém o poder se utiliza do terror como instrumento para continuar governando a nação, né? E é lógico que vai restringir a nação dos seus direitos humanos, de liberdade e de expressão. Um bom exemplo disso que eu posso citar para vocês é a ditadura militar, que foi implantada aqui no Brasil. Bom, outro tipo de terrorismo é o comunal, chamado também de terrorismo comunitário, que é caracterizado por atentados que visam controlar e debilitar a capacidade produtiva de uma comunidade, né, ou de uma nação. Como, por exemplo, os terroristas, eles vão atingir alvos importantes, né, básicos para uma população, como, por exemplo, cisternas, né, rios, pastos, gado, talvez vai controlar o direito de ir e vir da população, ou seja, eles vão atacar um meio de sustento, né, para causar danos àquela população. Outra classificação é a classificação terrorismo seletivo, que nesse caso existe um alvo e suas ações são pautadas em chantagem, em tortura, eles também fazem o terror psicológico
Um grupo que se encaixa muito no terrorismo seletivo é um grupo dos Estados Unidos, que foi fundado em 1865. É um grupo que, ao mesmo tempo, era racista e também era protestante. É um grupo conhecido como Ku Klux Klan. E esse grupo, por ter ficado muito descontente com a abolição da escravidão, eles andavam de cavalo durante a noite com tochas e gritando palavras de ódios contra os negros, né? E eles também praticavam atentados em escolas que os negros frequentavam e também eram muito contra aos políticos negros do período. Eles, depois, né, do século XX, eles passaram também a perseguir, além de negros, eles passaram também a perseguir judeus, comunistas, católicos. Nós também temos o terrorismo indiscriminado, é um terrorista que, no caso, ele não tem um alvo específico e ele geralmente prefere os lugares públicos para poder atacar, como, por exemplo, colocar bombas em latas de lixo, em cafés, em cinemas, em locais que tem grande aglomeração de pessoas, e o objetivo deles é causar o pânico e também, né, muitas das vezes, chamar a atenção do governo. Vamos falar um pouquinho dos terrorismos que ocorreram no século XXI. O primeiro que eu quero citar é o terrorismo do dia 11 de setembro de 2001, que ocorreu na cidade de Nova York. Foi um ataque a Torres Gêmeas e que causou terror pelo mundo. Foram grandes os números de vítimas. Outro atentado também que eu quero citar é o atentado de 11 de março de 2004 em Madrid, na Espanha, no qual várias explosões simultâneas ocorreram nas estações de trens da capital. Em 1º de setembro de 2004, na Rússia, aconteceu o massacre de Beslan. Foi um massacre que causou pânico mundial, onde 1.200 pessoas foram feitas de reféns e mantidas dentro de uma escola. Foram mantidas numa escola durante 3 dias e 330 pessoas morreram. E entre essas pessoas tinham adultos e também tinham crianças. No dia 7 de julho de 2004, houve também explosões que aconteceram em diversos pontos, né, da cidade de Londres e principalmente em locais, né, como estações de metrô, onde tinha um grande número de pessoas. No dia 29 de março de 2010, né, aconteceu também várias explosões em Moscou e esse atentado foi praticado por terroristas chechenos que fizeram muitas vítimas. No dia 13 de novembro de 2015, em Paris, em vários pontos da capital francesa, eles sofreram ataques, né? Principalmente em locais também que tinha um grande número de pessoas, e aí ocorreram várias explosões e tiroteios. Foram grandes também o número de mortes e de feridos. No dia 17 de agosto de 2017, ocorreu na Barcelona uma furgoneta, saiu, né, em alta velocidade, atropelando várias pessoas, né, e eles também causaram, né, explosões em algumas cidades vizinhas. E não preciso nem falar, né, foi grande também o número de mortes e de feridos.
e no dia 21 de abril de 2019, em Sri Lanka, né, aconteceu no domingo de Páscoa, né, eles bombardearam, né, vários cristãos e também turistas que estavam no local. Foi grande, muito grande o número de mortes e de pessoas feridas. O que nós precisamos guardar é que esses terroristas, né, tinham algo em comum. Todos eles escolheram locais que tinham um grande número de pessoas, porque eles queriam prejudicar, né, uma grande massa. Eles queriam, através desses ataques a pessoas inocentes, a praticar o terror pelo mundo, né? Que nós, a partir dessa aula, possamos conhecer melhor os ataques terroristas, porque atualmente esses terroristas, né, procuram em redes sociais pessoas, né, para fazer parte desses grupos terroristas, e essas pessoas, quando elas passam, né, a aderir ao movimento, que elas passam a conhecer o movimento, elas querem sair, mas aí já é tarde demais. Elas são impedidas de sair por esses grupos terroristas. Então, que nós possamos, né, conhecer esses grupos terroristas também para nos cuidar e também para preparar para as provas externas. Eu termino por aqui e deixo um forte abraço.